Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente aí à nossa aula. Hoje daremos continuidade da aula lá de introdução à computação, à informática, né, onde vimos conceitos de hardware, software. Iremos dar continuação de onde paramos, nós encerramos numa questão. Em seguida falaremos sobre sistemas operacionais, né, sobre o processo de boot do computador e depois partiremos aí para outros assuntos, né, que tem no seu edital aí, né, como internet, navegação, os editores de texto, planilha, apresentação, certo? Então, dando continuidade hoje, nós paramos aqui nessa questão que vocês estão vendo em tela. Identifique nas afirmativas abaixo o que seja efetivamente hardware. Dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, né? Então ele quer o quê? Ele quer o que seja classificado efetivamente como hardware, certo? Então ele quer hardware. Sistema operacional é hardware? Não, né? Sistema operacional é software, né? O nome aqui já diz, né? Sistema, né? Monitor é hardware? Você pode tocar? Pode, né? Então aqui hardware, monitor, como vimos na aula passada sobre a teoria do hardware e software, certo? Microprocessador é hardware? Também é hardware, né? Microprocessador também é chamado de CPU ou de processador somente, certo? Então ele também é hardware, né? Aí ele pergunta qual a sequência correta de cima para baixo, né? Ele coloca aqui de cima para baixo, às vezes você pode pensar assim, é óbvio, né? Porém, isso é bom ler, né, com atenção, porque ele pode perguntar de baixo para cima, né? Então, nunca sabe, né? Já aconteceu, já banca e é esse ponto, né? É uma covardia, né? Porque ela não está testando seu conhecimento, mas sim a sua atenção no enunciado, mas é bom não deixar a vaga escorrer, né, pelos dedos, né? Então, de cima para baixo nós temos FVV, né? Então, não é FVV, letra C, é o gabarito da nossa questão, certo? Então, dando continuidade aqui, ó, sistema operacional, certo? Então, o sistema operacional nós vimos que ele é o quê? Um software básico, né, que dá suporte aos softwares aplicativos. E hoje a gente vai ver algumas funções do sistema operacional. Uma das principais funções do sistema operacional é abstrair o hardware, certo? Para quem não sabe o que é abstrair, certo? Abstração tem a ver com focar no que importa e deixar de lado o que não importa. Vou tentar trazer um exemplo para vocês. Imagine, eu não sei se vocês já se depararam com a situação em casa, querer abrir talvez um controle, um brinquedo, né, de uma criança, e lá o parafuso, né, era Philips ou Fenda, né, conhecido como Estrela também, né, o Philips. Então você foi lá, se deparou, vou trocar as pilhas do brinquedo e você não tem uma chave, não tem a chave apropriada para trocar o brinquedo. Porém, você vê que a serrinha do pão, né, a faca de cortar o pão, ela funciona bem, né? Algumas facas pontudas funcionam bem para você tirar aquele parafuso, certo? A abstração, ela entra muito nesse ponto, certo? Por quê? Porque você, se você fosse se atentar a todos os detalhes, você olharia para o brinquedo, né? E não conseguiria abrir. Por quê? Porque não tem uma chave. Porém, você tendo a faca, você diz, não, eu vou abstrair a ferramenta correta, que seria a chave, eu vou abstrair esse detalhe e vou abrir com a faca. Por quê? Porque ela funciona. Então, qual é o meu foco? O meu foco é abrir o brinquedo. Se eu não tenho a chave apropriada e posso utilizar uma faca, não importa, né? Não importa entre aspas, né? Não importa, eu vou abrir o brinquedo com a faca. Eu vou focar no que importa, que é abrir o brinquedo, e vou deixar de lado aquilo que não importa tanto, né? Que é utilizar a ferramenta correta. Se existe uma ferramenta que posso substituir, eu vou utilizar ela, certo? Então, abstrair tem a ver com focar no que importa e deixar de lado o que não importa, certo? Às vezes você quer trocar uma lâmpada, não tem a escada, mas com o banco você consegue alcançar a lâmpada e trocar, né? Fazer a troca daquela lâmpada. Então abstrai, né? Que você não tem escada, abstrai, deixa de lado isso, né? E sobe no banco e troca a lâmpada, porque é o que importa, certo? Então aqui o software, né? O sistema operacional, no caso, ele tem a função de abstrair o hardware, certo? O que é nesse conceito que seria abstrair? Abstrair, ele está querendo dizer assim, ó, o sistema operacional ele cuida do hardware de tal forma que os softwares aplicativos, que os desenvolvedores não se preocupem com o hardware, certo? Então, o sistema operacional ele faz esse gerenciamento para que o desenvolvedor, para que o software aplicativo fique livre, fique independente do hardware que ele está rodando, certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Então, vocês podem imaginar aí alguns exemplos que eu coloquei para vocês poderem analisar melhor esses exemplos, né? Então, aqui, andar de bicicleta, né?
Então, andar de bicicleta você pode pensar no frear, virar à direita, seguir em frente, certo? E andar de carro também existe esses mesmos conceitos, certo? Andar para frente, virar à esquerda, virar à direita, frear, certo? Só que na bicicleta você faz isso de uma forma, que é o quê? Pedalando, né? Aí virar à esquerda você vai ter que virar o guidão, né? Vai continuar pedalando, né? E frear, né? Você vai usar a mão para frear, né? No carro já é um pouco diferente, né? Para acelerar você pisa no pedal do acelerador e ele vai andando, né? Para virar à direita você tem que rodar o volante, girar. E para frear também você pisa num pedal, né? Que é diferente, né? Já é com o pé e não com a mão, né? Se não existisse um sistema operacional para fazer esse gerenciamento do hardware, que seria a bicicleta e o carro, certo? Nós teríamos que se preocupar com isso, né? Você imagina um videogame, né? Que você está com o controle na mão, você quer virar à direita, quer virar à esquerda, você teria que se preocupar qual a forma que teria, né? O programador teria que ver, tá numa bicicleta, então virar à direita vai ser de tal forma. Tá num carro, então virar à esquerda vai ser de outra forma. Tá num avião, já mudou. Então o videogame aqui eu vou programar o jogo, ele tem que virar de outra forma. Então seria muito complicado para o programador se preocupar com os dispositivos de hardware, né? Eu estou usando a analogia aqui, né? Aí o que é que o sistema operacional faz? Ele gerencia esse hardware de forma que o programador e o software aplicativo não se preocupem, né? Virar à direita é simplesmente virar à direita. Quem vai cuidar do hardware, quem vai cuidar ali de qual dispositivo de hardware está sendo utilizado é o sistema operacional. Né? Vou tentar aqui pensar no exemplo aqui na computação mesmo, né? Por exemplo, você está utilizando um processador da AMD e um processador da Intel, né? São dois fabricantes que têm algumas diferenças no processador. Ou você está utilizando um processador CISC e outro RISC, né? Que são as arquiteturas dos computadores, né? Você pode estar utilizando outra arquitetura. O programador, quando for fazer um código, ele não vai se preocupar se está utilizando RISC ou CISC. Se o processador é da Intel ou da AMD. Quem vai se preocupar com isso é o sistema operacional. O programador vai desenvolver um sistema para o sistema Windows ou para o sistema Linux, ou vai utilizar uma linguagem como o Python, que pode ser utilizado nos dois sistemas, basta que tenha o Python instalado, né? Ele vai cuidar dessa parte, mas ele não vai se preocupar se a memória é do fabricante tal, se o processador tem arquitetura RISC ou CISC, certo? Então o sistema operacional ele vai fazer esse gerenciamento de forma que seja possível não ligar, né? Não prestar atenção no hardware que eu vou utilizar, certo? Então não quero saber se a placa-mãe é de uma empresa ou de outra, certo? Eu vou fazer o meu software aqui para funcionar no sistema X e ele vai funcionar, porque esse sistema X que eu vou programar para ele é que vai fazer o gerenciamento do hardware e vai cuidar de todas essas especificações, certo? Então essa é uma das principais características do sistema operacional, abstrair o hardware, né? Para que o programador, o software fique livre, né? Não fique dependente de hardware. Já imaginou se toda vez que você fosse programar, você ter que analisar qual a arquitetura do processador, quem é o fabricante, qual o tipo, a marca, a velocidade, tudo isso para fazer o seu software, né? Você teria um trabalho imenso, né? Então o sistema operacional se encarrega de cuidar dessas coisas para que você não precise se preocupar com isso, certo? Outras características do sistema operacional, né? Servir como uma camada de abstração entre o hardware e a aplicação, e o software foi o que nós acabamos de falar. Cuidar da alocação do armazenamento da memória principal, certo? Então, o armazenamento no HD, no SSD, na memória principal, buscar um dado, salvar um dado, transportar um dado de um local para o outro, certo? Quem cuida de tudo isso também é o sistema operacional, certo? As operações serão executadas, o processador vai estar envolvido, a memória, tudo lá embaixo, mas como nós estamos falando de sistema operacional, é ele que vai fazer esse gerenciamento, certo? De alocação de memória, alocação de dados e etc, certo? Eu coloquei aqui para vocês, né? Eu pedi para executar um programa, o SEO deve alocar espaço na memória, tanto para ele quanto para os dados que ele precisa manipular. O que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Não sei se você lembra, mas na aula passada eu falei que tudo que roda no computador precisa ser carregado aonde? Na memória RAM, né? Então é isso que eu estou dizendo, certo? O sistema operacional, para ele rodar, para você acessar o sistema operacional, ele precisa estar na memória RAM, certo? Inclusive ele e todos os outros programas que você precisar acessar. E ele deve cuidar desse espaço, certo? Saber quanta quantidade de espaço que tem, quanto está faltando, se vai faltar ou não. E existem algumas técnicas, né? Quando nós estouramos a memória, alguma parte desses dados ficam armazenados no HD e conforme for precisando desses dados, a gente vai puxando do HD, tira alguma coisa da memória, pega alguma coisa do HD e coloca na memória e vai trocando, certo? Quem cuida de tudo isso, o sistema operacional, certo? A alocação de memória também é o sistema operacional. E ele informa quais programas ganham acesso ao uso do processador, certo? Então o processador ele é muito disputado, né? Então quando a gente vai abrindo aqui Google Chrome, Firefox,
Word, Excel, então vai consumindo a memória, isso vai aumentando a memória e o processador vai executando essas atividades, certo? Uma a uma, né? Hoje em dia nós temos processadores com vários núcleos, com paralelismo, né? Então ele consegue executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Mas querendo ou não, ele não consegue executar todas as tarefas que nós solicitamos. Então, uma hora ou outra, alguém vai ficar na espera, certo? Essa espera é tão rápida que a gente às vezes não percebe, né? Mas o processador ele vai trocando quem vai ganhando acesso, né? Quem vai cuidar dessa troca de saber quem está utilizando o processador ou não? Também o sistema operacional, certo? Ele que vai estar manipulando aí essa troca para que os programas sejam executados e não atrapalhem a nossa vida, certo? Essas são algumas funções do sistema operacional, né? E aqui outra é escolher quando determinados programas devem passar o uso do processador para outro programa, certo? Isso aqui tem a ver com escalonamento de processos, né? Como eu disse, a gente vai abrindo vários processos, vai abrindo várias ferramentas, softwares, né? Isso vai ocupando a memória, né? E quando precisa trocar, a gente precisa saber quem está sendo muito utilizado, quem não está, essa página aqui já não foi aberta há tanto tempo, então salva ela no HD, traz outra página para cá que ele quer abrir agora, né? O sistema operacional vai fazendo todo esse tratamento aí, né? De trocar as páginas, certo? Tudo isso direitinho, certo? E aqui atenção, né? O sistema operacional é um programa intermediário que gerencia recursos de hardware do computador ou fornece acesso a eles para os demais programas. Isso aqui nada mais nada menos é o que? Traduzir e dizer que o sistema operacional é um software básico. Por quê? Porque o software básico ele fornece ali, né, o gerenciamento do hardware para que os softwares aplicativos rodem em cima dele. Então isso aqui nada mais nada menos está dizendo que o sistema operacional é um software básico e a definição de software básico é essa, né? Ele faz gerenciar os recursos de hardware para que os aplicativos rodem em cima dele, certo? E agora nós vamos ver aqui um processo, né, que é conhecido como processo de boot, certo? Então o processo de boot aqui é o processo de você ligar o computador e nós vamos descobrir agora o que é que acontece do momento que você aperta o botão de ligar o computador até você estar de cara com o sistema operacional e poder acessar aí os seus aplicativos, seus softwares, certo? Seus utilitários de uma forma bacana, certo? Então eu trouxe essa figura aqui que eu fiz para vocês, né? Então vá apresentando essa figura aqui, vou fazendo alguns rasbiscos, né? E conforme eu vou falando, eu vou revisando alguns pontos, certo? Então aqui tem um botão de ligar, certo? Então aqui tem um botão de ligar, você apertou o botão de ligar, o que é que acontece? Assim que você aperta o botão de ligar, um sistema ele entra em ação, certo? Vocês lembram que eu falei que existia um software básico que vinha na placa-mãe? Quem entra em ação no momento que você aperta o botão de ligar é esse sistema chamado de BIOS, Basic Input Output System, né? Um sistema básico de entrada e saída. Como o nome diz, ele é um sistema básico, né? Então ele entra lá no softwares básico, certo? Esse sistema ele já vem instalado numa memória chamada de memória ROM, certo? Eu não tinha falado para vocês, a gente fez uma questão da memória ROM, tá aqui ela, certo? Então o BIOS ele vem instalado na memória ROM de fábrica, certo? A fábrica vai lá, constrói a placa-mãe, coloca o BIOS, né, o sistema básico nela, coloca isso armazenado na memória. Memória ROM é uma memória de somente leitura, né? Read Only Memory, então é somente leitura. E esse sistema básico fica salvo lá, certo? Por que é somente leitura? Porque nós não podemos alterar, certo, esse sistema. Existe alguma forma de regravar o BIOS, né? Atualizar o BIOS, hoje em dia isso já está mais fácil, né? Mas na teoria em si aqui, quando a gente está falando desse processo de boot, a memória ROM ela salva o BIOS e o BIOS não pode ser alterado, certo? Isso gera uma segurança a mais para nós, certo? Ah, professor, mas eu não posso alterar o BIOS, mas eu estou vendo aqui que o setup e o post estão dentro do BIOS, correto, certo? Então o BIOS é composto de quê? Do setup e do post, certo? O que é o setup? O setup é onde nós podemos configurar uma parte do BIOS. Como assim uma parte? Por exemplo, nós queremos dar o boot pelo CD, pelo HD, pelo pendrive. É possível que você configure isso como usuário, certo? Aonde é que vai ficar essa configuração? No setup. Data e hora, onde fica? No setup, certo? Prioridade de boot, setup. Se você vai habilitar virtualização ou não para o seu computador, fica onde também? Lá no setup. Então você consegue fazer essas configurações, né? Se vai usar BIOS ou vai utilizar outro sistema, né? Se vai utilizar MBR ou GPT, também fica onde? Lá no setup. Então, professor, é possível fazer alterações no BIOS, correto? De certa forma, sim, certo? Você está fazendo alterações no BIOS, né? Aí você está fazendo alterações aonde? No setup. E vocês podem observar que o setup está ligado aqui, ó, a uma memória
chamada de CMOS. CMOS é outra memória, né? Clear CMOS. Essa memória já é uma memória volátil, ela é diferente da memória ROM, que é não volátil. A memória CMOS é volátil, certo? Igual a memória RAM, a memória principal. Essa memória CMOS, ela armazena o quê? As nossas configurações que são feitas no BIOS, certo? Lembra que o BIOS está salvo onde? Na memória ROM, mas nossas alterações são salvas na memória CMOS. Por que isso? Já que o setup faz parte do BIOS? Por segurança. O BIOS é o sistema básico do computador. Se você fizer alguma besteira que configurar alguma coisa errada, é possível que o seu computador não ligue, né? não debute, e você acaba entrando no problema, né? Então, quando você salva essas suas configurações do setup na CMOS, e ela é uma memória volátil, vocês lembram que é volátil? Tirou a energia, acabou os dados, né? Apaga tudo, né? Então ela é uma memória volátil. Se você fizer alguma besteira aqui no setup, você tirar a energia do CMOS, você consegue apagar as besteiras que você fez e o BIOS volta para o sistema de fábrica que está salvo lá na memória ROM, que foi onde você não alterou porque ela é somente leitura, certo? Então as suas configurações são feitas aqui no setup e são salvas na memória CMOS. Essa memória aqui existe uma bateria, certo? Uma bateria de 3 volts lá no computador, uma bateria redondinha de 3 volts no computador, que serve para armazenar essas configurações, certo? Se você quiser zerar a CMOS, basta você tirar essa bateria daqui e você botar o computador para ligar, que ele vai ligar com as definições de fábrica, certo? Depois você bota a bateria de volta. O computador às vezes está com a hora e a data errada, o que é isso? A sua bateria provavelmente descarregou, certo? Então ele não está mais atualizando a data e a hora porque os dados estão sendo apagados, né? Lembra que eu falei que a data e a hora ficava aqui, né? Então você tem que trocar a bateria, mas quando o sistema de operação entra em ação, ele pode atualizar essa hora aí pela internet, certo? Mas se a data e a hora está errada, provavelmente a bateria aqui ó, já acabou e precisa ser trocada. Quero zerar a CMOS para apagar as configurações que eu fiz, você também pode utilizar aqui tirando essa bateria ou dar um curto nos pinozinhos que tem na placa-mãe, né? Ele também consegue zerar isso aqui, certo? Então só recapitulando essa parte, apertei o botão de ligar, quem vai entrar em ação é o BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída. O setup fica dentro do BIOS, são as nossas configurações de usuário, que são salvos numa memória chamada CMOS, que é uma memória volátil, que é alimentada por uma bateria de 3 volts, uma bateria de lítio, certo? O push, o que é o push, que também fica dentro do BIOS? O push é o Power On Self Test, ou seja, é um autoteste de ligamento, né, de ligação. Quando você liga o computador, existe um autoteste. Como é esse autoteste? Esse push ele vai verificar se a memória está funcionando corretamente, se tem HD, se não tem, o que é que está conectado, as suas configurações. Ele é basicamente um gerente, certo? Ele vai olhar como é que está o hardware do seu computador, se está tudo funcionando. Se tiver tudo funcionando, ele diz, ok, BIOS, está tudo funcionando, o nosso hardware aqui está tudo ok, a gente pode passar o comando aí para o sistema operacional, certo? Então o push ele fica fazendo esse autoteste com os dispositivos de hardware, verificando se está tudo ok para o computador iniciar. Se der algum erro, né, por exemplo, a memória está ruim, tem alguma parte da memória ruim, ou tem algum outro problema, tá um superaquecimento no computador, o push diz, ei, o processador lá, o cooler não está funcionando muito bem não, está na temperatura muito elevada. Então ele sinaliza isso para o BIOS manda essa mensagem na telazinha, aparece a tela preta para a gente com um aviso que a temperatura está elevada. Ou se não tem um teclado conectado, o push verifica que não existe um teclado conectado, ele avisa e aparece lá na nossa tela lá que um teclado não foi detectado, né? Então o push serve para isso, né? Então como é que funciona esse processo até aqui? Até aqui o que acontece é, você apertou o botão de ligar, o BIOS vai entrar em ação, ele vai verificar com o push, né? Ele vai verificar se os hardware estão funcionando corretamente, dando tudo ok, ele verifica no setup as suas configurações, né? Porque ele vai verificar quem é o disco de boot, né? O disco de boot que é o disco de inicialização. Quem é o disco que vai inicializar o sistema operacional, então vai estar lá no setup. Então ele faz isso, os testes com o push, verifica no setup as nossas configurações, ele vai identificar um disco de boot, certo? Então aqui esse está representando, pode ser um HD, um CD, um pendrive, certo? Pode ser muitas coisas, pode até ser boot pela rede. Então ele identifica lá nas nossas configurações do setup e ele vai buscar nessas informações se tem uma MBR ou GPT, certo? Isso aqui é, assim, né, em termos leigos, né, nós podemos dizer que lá no disco, né,
Quando você configura ele, instala o sistema operacional, ele pega um pedacinho do disco e coloca uma informação lá, dizendo que esse disco é um disco de boot, um disco inicializável, e que dentro desse disco contém um sistema operacional. Então o BIOS vem e verifica se realmente existe, né, esse MBR ou GPT lá nesse disco. Se não houver, é porque esse disco que está lá não é um disco inicializável, ou foi corrompido e já não dá mais para inicializar. Se o BIOS identificar que esse disco aqui não existe, a parte do MBR ou GPT, ele retorna uma mensagem dizendo que não encontrou um disco inicializável, né? E fica lá naquela tela preta até você colocar um disco inicializável ou fazer alguma outra coisa, certo? Se ele encontrou MBR ou GPT lá, isso quer dizer que existe um sistema operacional lá. Então ele vai pegar esses dados do sistema operacional, vão ser carregados aonde? Na memória RAM, certo? Por quê? Porque tudo que precisa ser executado tem que ser carregado para a memória RAM, né? Então ele pega o sistema operacional, carrega na memória RAM. Para quê? Para o sistema operacional entrar em ação, certo? Então a partir desse momento aqui é quando você vê a tela do Windows sendo carregado ou a do Linux, né? A partir do momento que o sistema operacional entra em ação, certo? O BIOS ele meio que dorme, né? Ele fica ali adormecido, ele não vai mais fazer atividades e quem vai gerenciar o hardware, quem vai gerenciar tudo vai ser o sistema operacional, certo? Então, só recapitulando para finalizar, você apertou o botão de ligar, o BIOS é chamado, ele entra em ação, o sistema básico de entrada e saída vai entrar em ação, vai verificar com o post se todos os hardwares para inicialização estão ok, se não tem nenhum problema. Estando tudo ok, ele avisa, está ok. O BIOS verifica no setup as configurações de disco de boot, data e hora, verifica tudo que você colocou lá, certo? E vai buscar esse disco de inicialização para chamar quem? O sistema operacional. Identificou o disco, ele vai olhar se existe lá o MBR ou GPT no disco. Se houver, ele chama o sistema operacional e passa o comando para o sistema operacional. A partir do momento que o sistema operacional é carregado, é ele que vai gerenciar o hardware do computador para que os softwares aplicativos possam rodar em cima dele, certo? Então tudo que você viu aqui acontece de forma rapidamente, né? Você aperta o botão e o sistema operacional ligeiramente ali está na sua frente, né? Se você perceber, ó, você lembra que quando você aperta o botão de ligar, o BIOS ele já está fazendo várias operações. O BIOS é um sistema básico de entrada e saída. Ele tem um setup, ele tem um push. Não é tudo que a gente quer fazer, certo? Por isso que a gente utiliza o sistema operacional, mas ele já está trabalhando. Você concorda que até aqui o computador já está funcionando? Eu acredito que sim, né? E a literatura também. Então o computador já está funcionando até aqui, certo? Então só com a placa-mãe lá, o processador, memória, placa-mãe e a energia, né? O sistema básico ele está na placa-mãe, então o computador já está funcionando. Por isso que o HD, CD, pendrive, SSD são considerados periféricos, né? Assim como esses hardware aqui que ele testa aqui. Aqui ele também testa os principais, mas também tem periféricos que ele testa, né? Então aqui ó, o HD é um periférico, ele não é essencial. Se você tirar o HD aqui da jogada, né? O BIOS continua funcionando, o computador continua funcionando. Ah, mas professor, não vou conseguir acessar a internet. Beleza. Aí é um problema de funcionalidade, certo? É uma limitação de funcionalidade. Mas o computador está funcionando, o computador está operável, certo? Para isso a gente tem que utilizar um software que permita usar esse hardware da forma que a gente quer. É aí que entra o sistema operacional. Mas o HD é periférico, certo? Então os sistemas operacionais, os softwares vão dar uma função para o hardware. Justamente, o BIOS ele tem qual função? Ele tem uma função básica de testar os componentes, verificar lá se está tudo funcionando, as configurações, e em seguida ele não faz mais nada. Ah, mas eu quero navegar na internet, então eu preciso de um outro software. Então existe o software básico, o sistema operacional, que o BIOS vai dar o comando para ele, e o sistema operacional ainda não permite eu acessar a internet. Ah, então eu tenho que ter um software aplicativo que eu vou instalar e vou poder acessar a internet, né? Então existem todas essas camadas, né, digamos assim, no sistema computacional. Então a aula de hoje a gente termina aqui, né? A gente finalizou as questões lá introdutórias, viu o sistema de boot, né? Então aqui é uma aula introdutória, né? Digamos aí que a gente viu um pedaço do edital, porque o seu editor ele cobra hardware e software, né? Mas aqui é uma aula introdutória, certo? Nas próximas aulas a gente vai estar continuando aí, mapeando os conteúdos dos Correios, né? Com questões e teoria aí ao mesmo tempo, certo? Então espero ter contribuído com vocês, um abraço, até a próxima.